a esta casa de oração e hoje facilita nosso plano espiritual. Agradecemos desde já a presença de todos. Felicitamos também todos aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais, em especial pessoal que nos acompanha pelo Instagram. Hoje nós teremos um palestrante, nossa irmã trabalhadora da casa, Carla Souza, o tema A Felicidade na Escritura. Nós teremos de novo uma leitura do Irmã Mabel, episódio. Em seguida, teremos a leitura do Evangelho com as irmãs. Desde já, peçamos a Deus, que a Jesus, nosso irmão, nosso mestre, aos mentores e benfeitores desta casa, que abençoe cada um aqui no presente. Vale salientar que a partir do momento em que adentramos esta casa, o trabalho da espiritualidade já começa a acontecer naturalmente, com passos coletivos. Então, contamos com as orações, com a compreensão de todos, e como estamos no hospital espiritual, é importante evitar as conversas paralelas, fazermos o silêncio necessário e nos manter em oração. Vamos ouvir nossa irmã Mabel, a leitura do exórdio. Boa noite. Vamos dar início aos trabalhos da casa com a leitura do Minuto de Sabedoria, página 109. A morte não existe. O que se dá é apenas uma transformação em nossa maneira de ser. Não espere que, depois desta, exista outra vida. Não. A vida é a mesma. A vida é eterna. Já está sendo vivida por todos nós. Depois da morte, continuamos a ser o que já somos. Portanto, procure ser agora, antes da morte, aquilo que você deseja continuar a ser depois da morte, porque a morte não existe. Que assim seja. Nesse momento, convido a todos, aqueles que assim desejarem, fechar seus olhos, para que nós possamos fazer a oração inicial. Senhor nosso Deus, em nome do vosso Filho, nosso irmão, nosso mestre Jesus, pedimos a presença também dos mentores e benfeitores desta casa, as bênçãos divinas, para que os trabalhos desta noite possam ser desenvolvidos sempre com eficiência e eficácia, como é costume acontecer. Lembremos também dos nossos parentes, aqueles que ficaram em nossas casas, nos nossos lares, que sejam igualmente alcançados pela oração, pelas bênçãos divinas. Desejamos a todos que possamos nos concentrar, ficarmos atentos à palestra da nossa irmã sobre o tema A Felicidade não é deste mundo. E esperamos que possamos trazer para as nossas vidas as lições que certamente chegarão até nós, até os nossos corações. Que assim seja. Oremos. Boa noite. A felicidade não é deste mundo. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isto prova, meus caros, melhor que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima Eclesiastes. A felicidade não é
essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições, tão cobiçadas, pois que ouvimos constantemente no seio das classes privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem amargamente a sua condição de existência. Diante disso, é inconcebível que as classes trabalhadoras invejem com tanta cobiça a posição dos favorecidos da fortuna. Neste mundo, seja quem for, cada qual tem a sua parte no trabalho e de miséria, seu quinhão de sofrimento e de desengano, pelo que é fácil enxergar-se a conclusão de que a terra é um lugar de provas e expiações. Assim, pois, os que pregam que a terra é a única morada do homem e que somente nela, em uma única existência, lhe é permitida alcançar o mais elevado grau de felicidade que a sua natureza comporta, iluem-se, enganam aqueles que ouvem. Basta lembrar que está demonstrado por uma experiência plurissecular que este globo só especialmente reúne as condições necessárias à felicidade completamente viva. No sentido geral, pode-se afirmar que a felicidade é uma utopia, a cuja perseguição se lançam as gerações, sucessivamente, sem jamais alcançarem. Porque, se o homem sábio é uma realidade neste mundo, o homem realmente feliz não se encontra com maior facilidade. Aquilo em que consiste a felicidade terrena é a qual, de tal maneira, é feita para quem não se guiar pela sabedoria, que por um ano, um mês, uma semana, se completa a satisfação. Todo o resto da existência se passa numa sequência de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, estou falando dos felizes da terra, desses que são invejados pelas massas populares. Consequentemente, se a morada terrena se destina a provas e explicações, é esforçoso admitir que existem, além, moradas mais favorecidas, em que o espírito do homem, ainda prisioneiro do corpo material, desfruta em sua plenitude as alegrias inerentes à vida humana. Foi por isso que Deus semeou o vosso turbilhão, esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão um dia gravitar, quando estiverem suficientemente purificados e aperfeiçoados. Não obstante, não se deduza das minhas palavras que a terra esteja sempre destinada a servir à penitenciária. Não, o certo. Porque o progresso realizado, podeis facilmente deduzir o que será o progresso futuro, e das melhoras sociais já conquistadas, as novas e mais fecundas melhorias que virão. Essa é a tarefa imensa que deve ser realizada pela nova doutrina que os Espíritos vos revelam. Assim, pois, meus queridos, que uma santa emulação vos anime, e que cada um dentre vós se dispoja energicamente do homem. Entregai-vos inteiramente à divulgação do Espiritismo, que já deu início à vossa própria regeneração. É um dever vossos, irmãos, participarem do raio dessa luz sagrada. A obra, portanto, meus caros filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações se voltem para que esse algo grandioso lhe preparar para as futuras gerações do mundo em que a felicidade não seja mais uma palavra vã. Assim seja. Amém.
Boa noite, meus irmãos. Que a paz e a luz do nosso Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Eu imagino que os desencarnados estão sentados aqui na frente, né? Por isso que os encarnados sentados do meio para trás. E as cadeiras estão tudo vazias aqui na frente. A gente sabe que aqui é a casa dos espíritos, né? Então, dos espíritos encarnados, que somos nós, e os desencarnados. Então, com certeza, né, já estamos sendo assistidos, como nosso irmão falou, né? A partir do momento que a gente entra na casa espírita, a gente já está sendo assistido. Muitas vezes a gente acha que precisa necessariamente tomar um passe individual quando a palestra termina, mas que todos tenham conhecimento, né, que o passe já está sendo aplicado desde o momento que a gente entra na casa espírita. Lembrar também que a casa espírita, né, ela é uma escola, porque a gente tem a oportunidade de estudar a doutrina espírita, né? Então a gente já tem esse trabalho na casa espírita na segunda-feira com o livro dos médios, na quarta-feira a gente faz o estudo do livro dos espíritos. Então aqueles que desejarem participar, né, podem participar também. É uma reunião na quarta-feira pública. Na segunda também, né, irmão? Na segunda também, na participação. A casa espírita também é um hospital, que é o caso do Centelha, né? E de outras casas espíritas que às vezes não tem a denominação de hospital, mas também trata daqueles que buscam, né, a cura para o corpo, né, para o espírito e para a mente. E aí cada um vai receber de acordo com o seu merecimento. E é um local de trabalho, né? Então aqueles que se sintam ociosos e queiram participar de algum trabalho da casa, procurar algum trabalhador da casa, né, para saber em que podem participar. Tenho certeza que a gente sempre é útil, né, em qualquer atividade. Então sejam todos bem-vindos nessa noite. Espero conseguir ser intuída, né, para talvez não dizer aquilo que eu lhe preparei para essa conversa. Eu não sou uma palestrante, mas que eu consiga ser intuída para que vocês possam sair daqui cheios daquilo que veio buscar. Muitas vezes eu participei de reuniões na casa espírita, de palestra mesmo, e quando eu chegava lá na casa e o palestrante estava falando, eu sentia como se ele tivesse falado aquilo ali para mim, né? Então, muitos momentos eu fui agraciada e eu espero ser um instrumento para que vocês possam também sentir, né, que saíram daqui com algo que de fato vieram buscar. Antes da gente começar, né, sobre o tema, a nossa irmã leu o item 20 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a felicidade não é deste mundo. E é um capítulo muito interessante, o capítulo 5, porque ele fala das bem-aventuranças, né? E eu acho que a maioria das pessoas que procuram a casa espírita, né, a gente diz que as pessoas procuram a casa espírita pela dor ou pelo amor, né? Eu, particularmente, procurei a casa espírita pela dor. Tive algumas visitações na casa espírita, porque minha mãe era espírita, mas quando de fato eu busquei a casa espírita foi pela dor, foi pela necessidade de entender, né, o momento que eu estava passando. Então, a importância da gente buscar o conhecimento dentro da doutrina espírita, que é uma doutrina esclarecedora. A doutrina espírita, ela nos faz ter uma fé raciocinada daquilo que a gente estuda. A gente não aqui impõe que as pessoas aceitem aquilo que a gente está dizendo. Pelo contrário, a gente busca uma fé raciocinada. Então, quando a gente lê a Bíblia, por exemplo, a gente tem que fazer uma análise daquilo que a gente está lendo. O que é que naquela época, quando foi escrito, o que é que teria ser dito para aquelas pessoas daquela época. Então, a doutrina espírita, ela nos força, né, nos faz até essa fé raciocinada. Então, antes da gente, de fato, entrar no tema, né, que a felicidade não é deste mundo, e é um tema até bastante, vamos dizer assim, contraditório. Porque todos nós aqui, a gente busca a felicidade, né? Todos nós buscamos nos sentirmos melhor, estamos aqui para isso também, né? Para ficarmos bem conosco, se a gente está com alguma enfermidade de qualquer natureza, a gente busca a casa espírita para entender
porque a gente está passando por aquilo e buscar uma melhora. E a importância da gente saber, né, de fato, o que é a doutrina espírita, antes da gente entrar no assunto, é para que principalmente aquelas pessoas que buscam a doutrina pela primeira vez, né, e muitas vezes as pessoas procuram a casa espírita achando que vai encontrar lá manifestações espirituais. Então, muitas pessoas curiosas, né, elas procuram a casa espírita achando que de repente ali você vai ter uma mensagem, né, vai conseguir receber uma mensagem de um ente querido que desencarnou, e pode até conseguir, né? Mas saibamos que o telefone toca de lá para cá e não daqui para lá. Ou seja, o fato da gente vir a casa espírita querer essa comunicação não quer dizer que a gente vai receber. Talvez o espírito ainda não esteja em condição de nos fornecer isso, e a gente precisa entender. Meu pai e meus pais, né, já desencarnaram. Minha mãe, meu pai primeiro com quase 14 anos, minha mãe 12 anos, né, e o tempo que eu estou na casa espírita eu nunca recebi uma comunicação, né, de nenhum dos dois, e também nunca procurei pedir essa comunicação, porque eu tinha essa convicção que no momento que eu precisar de fato receber essa comunicação, eu irei receber. Então é importante a gente esclarecer isso, né, para que as pessoas tenham em mente que a doutrina espírita é muito mais do que as manifestações espíritas, que de certa forma, espirituais, que de certa forma ocorrem em reuniões específicas. A gente não vai ver pessoas se manifestando, né? E é um ambiente controlado, onde a espiritualidade amiga nos auxilia, e é por isso que a gente não vai ver essas manifestações. E caso ocorra, né, eu nunca vi, mas caso ocorra, a espiritualidade amiga e os trabalhadores, eles estão aqui para controlar esse ambiente. Então, a primeira coisa que eu queria conversar com vocês, antes de trazer de fato o tema, né, é que a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. Né? Quando ele foi, ele disse que deixaria um consolador. Então, a gente, nesse período, né, de lá, de Moisés até aqui, nós temos 3 revelações. A primeira revelação foi a revelação mosaica, né? Foi a revelação que foi trazida por Moisés. Moisés, ele foi escolhido e ele estabelece entre os judeus, né, a transmitir e a ele de fato a receber, né, que Deus ele é soberano e que ele existe. Naquela época muitas pessoas não tinham esse conhecimento. Então Moisés foi um homem escolhido para trazer lá as leis mosaicas, né, e além disso, claro, trazer a verdadeira identidade de Deus, que é soberanamente justo e bom, e a gente vai ver já já. Então, a primeira revelação ela veio com Moisés. A segunda revelação, esse anúncio da segunda revelação, ele veio com Jesus, nosso irmão e amigo, né, que veio à Terra e veio nos mostrar que existe muito mais do que uma vida após a morte. E, na verdade, a morte, né, ela não existe, é apenas uma mudança de ambiente, uma mudança de plano espiritual. Então Jesus, ele foi essa segunda revelação. Ele veio nos mostrar que existe a vida após a morte, que existe Deus, que somos todos filhos de Deus, independente de classe social, que somos todos irmãos, né, e filhos desse Deus. E a terceira revelação, né, que não tem um homem personificado, porque na primeira revelação tem Moisés. Na segunda revelação, a gente teve Jesus. Na terceira revelação, a gente não tem a personificação através de um homem. Allan Kardec, ele foi quem codificou a doutrina espírita, mas ele não é a personificação, né, da doutrina espírita. Então, Allan Kardec, ele conseguiu, todos devem ter conhecimento que ele era muito cético, né, ele não nasceu espírita, ele teve o primeiro contato com a doutrina espírita em 1854. E ele não acreditava de fato na existência dos espíritos. Porém, ele começou a observar, né, as manifestações que ocorriam em toda a França, não foi apenas na cidade em que ele morava. Essas manifestações elas foram evidentes em várias partes, em outros países também. E ele conseguiu fazer essa codificação. Ele conseguiu, né,
forma metódica e de forma esclarecedora aos espíritos sobre diversos assuntos. Então, esse primeiro livro em que Allan Kardec publicou, que foi o Livro dos Espíritos, acho que em 1857, a primeira publicação, ela vai trazer justamente toda essa pesquisa feita por Kardec. Então, a doutrina espírita é a terceira revelação, é o Consolador prometido por Jesus. E por que o Consolador prometido? Porque a nossa religião, a gente pode dizer assim que é religião, a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, mas ela traz o consolo para as nossas almas, né? Ela responde às nossas dúvidas, às nossas perguntas, né? Do que eu estou fazendo aqui, por que eu estou aqui, o porquê eu estou passando pelo que eu passo, né? Então, esse Consolador foi deixado por Jesus e a doutrina espírita esclarece que a doutrina espírita é essa terceira revelação. E aí a gente vai começar falando dos aspectos, né? A doutrina espírita, ela tem um tríplice aspecto: científico, aí concernente às manifestações dos espíritos; filosófico, diz respeito aos princípios, inclusive moral, em que se assenta a doutrina; e o aspecto religioso, relativo à aplicação desses espíritos. Científico por quê? Porque a doutrina espírita ela é considerada ciência, né? Em que se estabelece esse aspecto? Porque Allan Kardec, ele fez através das manifestações dos espíritos, né, que ele conseguiu naquele momento comprovar que não era algo físico e que de fato era espiritual, né? Naquela época, com a notícia das mesas girantes, né? Das mesas que falavam através das pancadas, né? E ele não acreditava naquilo e começou de fato a fazer experimentos no sentido de observar se aquilo ali existia alguma intervenção da parte humana ou se de fato eram homens que viveram na Terra que naquele momento estavam querendo se comunicar. Então, a doutrina espírita tem esse aspecto científico por conta dessas observações que foram feitas por Kardec. Ela também tem um aspecto filosófico, né? Diz respeito aos princípios, inclusive moral, né? Por que estamos aqui? Né? Por que estamos passando pelo que passamos? Por que eu convivo com aquele parente difícil? O que foi que aconteceu para o meu filho de repente vir com uma determinada doença? E aí a gente se pergunta, não, mas é porque Deus quis. Na verdade, porque Deus quis. Mas por que o meu filho? Por que não o filho do meu vizinho, que é saudável? Né? Então, o aspecto filosófico e moral, né, vai trazer esse terceiro fundamento, esse terceiro aspecto da doutrina espírita. E o terceiro aspecto religioso, que a doutrina espírita também tem. Aí, só detalhando um pouco científico, né, toda ciência é fruto de observações sucessivas. Então, a ciência, de uma forma geral, ela observa para depois aquilo ali ser colocado no papel, que foi o que foi feito. Né? Ele passou muito tempo participando de várias reuniões mediúnicas e vendo se aquilo ali tem alguma intervenção humana para poder chegar à codificação e ao livro dos espíritos. Aí Gabriel Delano diz que o espiritismo é uma ciência cujo fim é a demonstração experimental da existência da alma e sua imortalidade, por meio da comunicação com aqueles aos quais impropriamente têm sido chamados de mortos. Ou seja, né, aqueles que a gente de forma inapropriada chamamos de mortos, né, na verdade são espíritos que estavam encarnados na Terra e retornaram para o plano espiritual. E aí o exemplo são as observações que eu falei, né, dessas manifestações que ocorreram, diversas manifestações na França. O segundo aspecto filosófico, né, que eu sou, para onde eu vou desencarnar. Será que eu vou ficar dormindo, né, ao desencarnar? Eu vou deixar de trabalhar, né? Muitos acham que depois da morte, né, que não existe depois do desencarne, a gente não vai mais precisar fazer nada. A gente não vai precisar mais trabalhar. Olha que coisa boa, né? A gente vai ficar lá só olhando os anjos tocarem, né, suas harpas, e a gente vai ficar lá,
eternamente, né? Então, para onde eu vou desencarnar? E o que eu estou fazendo aqui na Terra? Então, se no final tudo é a morte, tudo é escuridão, o que eu estou fazendo aqui na Terra? Né? Para que eu vim para a Terra só para trabalhar e pagar conta, sofrer, né? Ser acometido de uma doença, por exemplo, perder um ente querido, alguém muito próximo que a gente ama tanto, tem gente que parece que vem na Terra e só sofre. Quais são as explicações sobre isso? E o terceiro aspecto, que eu também já falei, que é o aspecto religioso, base fundamental de todas as religiões. Todas as religiões, de uma forma geral, ela fala sobre Deus, sobre alma e sobre a vida futura. Então, no aspecto filosófico, a doutrina espírita é uma religião também, porque ela fala de Deus, ela fala de vida futura e ela fala da alma, ou seja, do espírito, que o espírito ele vive e que ele é eterno, que ele não morre com a morte do corpo. Na verdade, somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Somos seres espirituais vivendo uma experiência material. E não seres materiais, porque estamos aqui na Terra, vivendo uma experiência espiritual. Talvez a gente ache que a verdadeira vida seja a vida material. Mas não é. Porque somos seres espirituais vivendo uma experiência material. E essas experiências são várias. Nesse momento estamos vivendo uma, mas já vivemos outras antes e viveremos outras mais à frente, a não ser que sejam os espíritos que estão aqui em missão, mas que nada mais tenha a purificar, já sejam espíritos puros, Então eles de fato, eles vêm com missão, eles não precisam mais reencarnar. Eles vêm à Terra nos auxiliar a melhorar, para que nós também possamos evoluir e crescer espiritualmente. A pergunta 55 do Livro dos Espíritos, ela diz o seguinte: são habitados todos os globos que se movem no espaço? Sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito mais fortes e que imaginam pertencer a este pequeno grupo o privilégio de conter seres racionais, orgulho e vaidade. Julgam que só eles criou Deus, o universo. Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só os haja no planeta que habitamos, ou seja, no planeta Terra, fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Certo, a esses mundos há de ele ter dado uma destinação mais séria do que a de nos recrearem à vista. Aliás, nada há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir a suposição de que ela goze do privilégio de ser habitada, com a exclusão de tantos milhares de milhões de mundos semelhantes a este pequeno globo, o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. Está repetido ali no final, por isso que eu não li mais. Então a gente, muitas vezes, por orgulho e vaidade, achamos que apenas nós, que já somos aí, achamos que somos seres superiores, racionais, e que estamos aqui na Terra porque somos superiores. E a gente vai ver que existe a progressão dos mundos e que a Terra não tem nada de muito superior. Até porque os seres que estão habitando na Terra não são espíritos puros. Certo? Então, a pergunta 55 do Livro dos Espíritos vem esclarecer que há muitas moradas na casa do meu Pai. Existem outros locais que são habitados também por seres. A pergunta 172 diz: as nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Não. Vivemos em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras, nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Então, se estamos aqui na Terra, tenhamos a certeza que não somos espíritos puros. Somos espíritos imperfeitos. Alguns
observando as situações. Eu não sei se vocês já viram famílias, né? Por exemplo, mãe, pai, 3 filhos. E um dos filhos, ele é totalmente diferenciado dos outros, do pai, da mãe, dos outros irmãos. Ele tem algo, né, de muito diferente. Apesar de ter recebido a mesma educação, né, os mesmos cuidados, eles se destacam ali no meio. Então, a providência divina, né, eles permitem que espíritos mais evoluídos, eles participem daquele ambiente para auxiliar aqueles que têm mais dificuldade a também evoluírem. Então, a Terra é um mundo de provas e expiações. Todos nós estamos aqui para nos aperfeiçoar e crescer nessa escala evolutiva dos espíritos. Eu trouxe aqui esse desenho, que é a classificação dos mundos, né, para a gente ver em que posição está o mundo de provas e expiações. O primeiro mundo é o mundo primitivo, né, são as primeiras encarnações da alma humana. Então a gente vê os bárbaros, os selvagens, né, são aqueles seres que agiam mais por instintos, né, são as primeiras civilizações. Então nós provavelmente também já habitamos lá e hoje já estamos no mundo de provas e expiações, porque da mesma maneira que nós como espíritos evoluímos, os mundos também progridem. Então, saímos já do mundo primitivo e estamos hoje no mundo de provas e expiações, que é o segundo. Provas e expiações. Esse meio que estamos, ele é o que tem um predomínio do mal. E aí a gente fica se perguntando, meu Deus, que mundo é esse? Né? A gente vê tanta coisa ruim acontecendo, né? Tantos irmãos ainda que não estão esclarecidos com a sua verdadeira identidade na Terra, o porquê que eles estão aqui. E esses irmãos, esses espíritos, persistem no mal. E a gente fica abismado, achando que isso é uma coisa sobrenatural. Mas, na verdade, a doutrina espírita já nos mostra que é um mundo de provas e expiações. E no mundo que estamos, os espíritos que vão habitar esse mundo são espíritos dessa natureza mesmo. A gente não espera que tenha espíritos com evolução muito maior, não. Porque é a condição dos encarnados que estão aqui na Terra que condiz com o planeta que a gente habita. O terceiro mundo, que é para onde a gente está caminhando, a gente está saindo do mundo de prova e expiação para ir para o mundo de regeneração, são os mundos regeneradores. Nesse, as almas que ainda têm o que expiar, ou seja, existe ainda a expiação através dos espíritos no mundo de regeneração, mas não é mais da forma como é no mundo, como foi no mundo primitivo e no mundo de provas e expiações. No mundo de regeneração, aqueles espíritos ainda têm a oportunidade, apesar de ter ainda o que expiar, eles têm a oportunidade de continuar progredindo. Então, se estamos no mundo de provas e expiações, que estamos agora, e vamos para o mundo de regeneração, ainda esses espíritos que estão indo para lá, ou seja, nós que vamos para lá, né? Qual é a condição que a gente vai chegar lá? A gente vai ter o que expiar? Vai. Provavelmente a gente vai ter o que expiar. Mas a gente está caminhando ali junto com a progressão dos mundos e subindo um pouco na escala evolutiva. Depois dos mundos regeneradores, né, que a gente está indo bem distante, o intervalo entre mundos primitivos, de provas, expiações, regeneração e os demais, isso passa-se muito tempo, né, não é da noite para o dia. E vem os mundos felizes, que o bem se sobrepõe, ou seja, não tem mais o predomínio do mal, não tem mais o que espiar, o bem se sobrepõe. Então vamos viver num mundo onde todos, né, todos os espíritos encarnados, eles vão ter o mesmo pensamento de praticar o bem. Então a gente não vai ter mais o mal, né? O mal, na verdade o mal não existe, o que existe é a ausência de bem. Então cada vez que a gente faz o bem, né, aquele mal ali, ele vai se desfazendo. Então no mundo feliz, né, desse mundo felizes, o bem se sobrepõe. Depois, os celestes ou divinos, que é a morada dos espíritos puros, onde reina só o bem. Então, essa progressão, ela vai acontecer, claro que de forma lenta, com o passar, a gente vai reencarnar, né, nesse mundo na Terra ou em outros mundos que estejam de acordo com a nossa evolução espiritual. Como eu falei, em relação ao mundo, a
progressão, os espíritos também têm essa progressão. Aí aqui é a progressão dos espíritos. Existem várias outras classificações que eu não vou me ater aqui, né? Mas, por exemplo, a gente tem a primeira classe, a primeira ordem dos espíritos que estão lá, que está lá no topo da pirâmide, né? Que é o grau supremo de perfeição. Então, de primeira ordem são os espíritos puros, os que chegaram à perfeição. E eu acredito que nós estamos caminhando ainda para essa perfeição. O de segunda ordem são os bons espíritos, que têm um desejo do bem, e esse desejo de espíritos benévolos, sábios, de sabedoria e espíritos superiores, estão dentro de bons espíritos. Mas vejam que a predominância do espírito, existe a predominância do espírito sobre a matéria, para ser um bom espírito. Se a gente deixa que a matéria tenha uma predominância sobre o espírito, a gente não pode estar ainda nessa classificação. Espíritos imperfeitos, predominância da matéria sobre o espírito. Ou seja, a matéria ainda fala muito mais alto do que o nosso lado espiritual. Então, essa é a classificação dos espíritos imperfeitos. E temos ainda a propensão para o mal, né? Muitas vezes a gente quer fazer o bem e não consegue fazer, né? Mas a gente persiste no mal. E quando eu falo assim, persiste no mal, é porque às vezes não necessariamente a gente faz o mal, mas a gente também não faz o bem. Então, se a gente vê o mal e a gente não faz nada, a gente cruza os braços e a gente deixa o mal acontecer, a gente também está fazendo esse mal, né? Por omissão. Então, esses espíritos imperfeitos ainda têm essa propensão. Se ele era rei, Jesus respondeu o seguinte: meu reino não é deste mundo, né? Isso está lá em João. Por que meu reino não é deste mundo? Porque a verdadeira riqueza de Jesus, né? O local onde ele de fato vai brilhar, como a gente já falou, né? Como espírito também, não é na terra, né? Somos seres espirituais que vêm com experiência material. Então, em determinado momento, nós vamos sair do planeta Terra e vamos voltar ainda para o plano espiritual. Aí, talvez, a gente analisando por esse ângulo, a gente se conforme mais com as perdas, né? Não estou dizendo que é fácil, que não é, né? Eu, particularmente, como já disse, já tive meu pai e minha mãe que desencarnaram. E eu faço uma seguinte reflexão na minha vida, né? Existe uma linha onde existe a minha vida antes, quando eu tinha meus pais, e a morte, e depois do seu desencarne. A gente sabe que sofre com a perda do pai, dos pais, mas a gente de fato só vai saber o que é isso quando a gente não tem mais eles ao nosso lado, né? Então eu faço uma reflexão do que eu era antes e do que eu me tornei depois da morte, talvez da desencarne. Talvez seja porque em determinado momento da vida, né, a gente se percebe que a gente está mais para o lado de lá do que para o lado de cá, né? Então, a gente, quanto mais vai se aproximando em relação à idade, né, eu sei que isso é relativo, porque às vezes os jovens morrem primeiro que os mais velhos, mas quando a gente está se aproximando mais para o lado de lá do que o de cá, da infância, a gente começa a fazer uma reflexão maior sobre o que é Deus, sobre o que é que eu vim fazer aqui, sobre o que é que eu estou fazendo nessa existência, né? Qual é o aproveitamento que eu estou tendo nessa oportunidade, né, da benevolência de Deus que Ele me deu de vir à Terra. O que é que eu estou fazendo dessa minha existência? Então, a gente, em determinado momento da vida, a gente começa a fazer essa reflexão. Eu acho que ficou muito grande, a gente vai dar para ler. Deixa eu tentar ter. Bem, eu não vou, se eu não conseguir, pronto, deu para ver aqui. No início, a gente falou sobre a questão de Deus ser soberanamente justo e bom. E o texto traz justamente sobre essa explicação. Que quando a gente está passando por dificuldades, por aflições, né, a gente acha que Deus não está olhando para a gente. Que Deus, de repente, não existe. Que Deus não está me escutando. Porque se Deus me escutasse, eu não estaria passando por esse problema, né? Então, esse
traz justamente a definição que Deus é soberanamente justo e bom. E se Ele é soberanamente justo e bom, Ele não quer, ele não vai fazer acepção de que uma pessoa vai sofrer e a outra não vai sofrer. Uma pessoa vai perder um filho e o outro não vai perder um filho. Uma pessoa vai vir com uma doença grave, né, dessa vida, e o outro não vai ter nenhum problema relacionado à saúde. E a gente vê isso em relação a muitas pessoas. Então, se Deus é bom e justo, como é que Ele vai fazer essa acepção? Quem é que vai sofrer? Né? Quem é que eu escolho para sofrer? Então, a gente consegue perceber na doutrina espírita que o que ocorre nessa situação é causa e efeito, é lei de ação e reação. A gente reencarna e passa pelas provas e pelas dificuldades, pelas expiações que a gente precisa passar para evoluir. Né? E não porque Deus Ele quer que a gente passe por aquilo. São provas que muitas vezes o espírito, quando está desencarnado, ele escolhe para passar. Então, por exemplo, eu escolho vir com meu marido e passar por todas aquelas dificuldades que hoje eu estou passando, né? Por exemplo. E aí eu, de repente, me recuso a passar por aquilo. Não, eu não vou passar. Não vou passar por aquilo, né? Ou passo por aquilo reclamando, maldizendo sobre aquilo. Então, se eu não conseguir superar a prova que eu mesma pedi quando eu reencarnei, né? Eu vou passar tudo de novo. Então, se a gente está com aquela dificuldade, que precisa passar por ela, é melhor que a gente passe bem direitinho, porque senão a gente vai começar tudo de novo a tarefa. Né? E aí a gente vem do zero. Então, a oportunidade que nos foi dada de passar por aquela dificuldade é para que nós possamos ser resignados, que possamos restabelecer nossa fé em Deus, né? E conseguir passar por aquela prova, e conseguir passar por aquela dificuldade. Todos nós temos problemas, todos, né? Indistintamente, seja rico, seja pobre, seja independente de qualquer raça, todos passam por dificuldades. Caso contrário, a gente não veria ricos, né? Se fosse só questão financeira, a gente não deixava de ver pessoas ricas e que passam por tantos problemas também. Então, não existe uma acepção de pessoas, Deus não faz essa acepção. Ele é soberanamente justo e bom, e as provas que a gente passa, as aflições que a gente passa, são reflexos daquilo que o espírito precisa passar para a sua depuração, para a sua evolução espiritual. Tem uma frase de Chico que ele diz o seguinte: quem são as pessoas que mais sofrem? Ele diz: são aquelas que têm mais tempo para si mesmo. Quando o sofrimento alheio nos incomoda, o nosso não incomoda tanto. Eu tinha que ir para o centro espírita Luiz Gonzaga, escutar todo aquele povo e acabava me convencendo que o que eu sofria não era nada. A gente tem mania de dramatizar em excesso a própria dor. Né? Isso é uma mensagem de Chico Xavier. Ele sempre nos lembra que quando a gente sai do nosso problema e a gente vai auxiliar aquele irmão necessitado, aquele que está de fato precisando de socorro, né? A gente esquece do nosso problema. Por que a gente esquece do nosso problema? Porque a gente esquece da nossa dor, consegue esquecer da nossa dor e focar na dor do outro. E nesse momento que a gente faz isso, a gente percebe que, às vezes, o problema da gente é tão pequeno perto da dor do outro, que o outro está sentindo. Né? Então, na casa espírita, a gente tem muitas oportunidades, não só na casa espírita, isso depende de religião. Para frequentar a casa espírita não precisa ser espírita. Né? Mas a gente tem muita oportunidade, até do lado na vida social, de ajudar, de visitar orfanatos, de visitar abrigos de idosos, de visitar creches, fazer algum serviço voluntário. Então, quando a gente esquece, o que ele quer dizer, quando a gente vai prestar esse auxílio aos nossos irmãos, a gente esquece da nossa dor, porque a gente não está auxiliando. E a gente começa a ver que a nossa dor não é tão grande como a gente achava que fosse. Né? E por fim, que era a última mensagem para a gente relatar, é também de Chico, né? Que ele diz que já vivemos muitas vezes, estamos com as pessoas certas para ajustar nossos corações e resolvermos os nossos problemas, que na reencarnação ninguém erra de endereço.
Então, se a gente acha que a gente está passando por aquilo, que veio na família errada, que não era para ter casado com aquele marido ou com aquela esposa, né? Que o pai ou a mãe que eu não consigo me entender, se a gente acha que veio na família errada, que é a reencarnação errou de endereço, a gente está enganado. Na verdade, a gente está no lugar certo para que a gente possa resolver os nossos problemas com aqueles irmãos, né? Que outrora, né, muitas vezes foi com ele que nós nos entendemos. Por isso que a gente reencarna junto com ele, a gente precisa passar por aquilo. Aí de que forma eu posso passar? Eu tenho duas maneiras de passar. Eu posso passar resignado, aceitando, né, a minha cruz. Eu digo a cruz que cada um tem que carregar, né? A cruz, aquela cruz de madeira que Jesus carregou, né? A gente pode ver essa cruz como a cruz da dor. Então eu posso passar carregando aquela cruz de forma resignada, suportando aquilo ali com fé em Deus, que em outro mundo, né, eu vou superar e vou cumprir a minha prova. Ou eu posso passar por aquilo de maneira mais difícil, reclamando, maldizendo, né, perdendo a minha fé em Deus e achando que eu sou vítima daquilo que eu estou passando. Muitas vezes a gente se vitimiza, né, por aquilo que a gente passa, mas na verdade são consequências das escolhas que nós fazemos. Então, meus irmãos, que a gente possa fazer essa reflexão. Eu não sei quantos dos irmãos estão aqui em tratamento, né, mas é bom lembrar que além do tratamento que a gente faz com os médicos espirituais, é muito importante a gente participar dessas palestras que são ministradas aqui nas quintas-feiras, porque faz parte do tratamento. Lembrando que o tratamento muitas vezes só é eficaz se a gente fizer uma mudança de comportamento, né? Não adianta a gente vir para a casa espírita toda quinta, toda segunda no livro dos médios, na quarta no estudo, na quinta no hospital, no domingo 15 no hospital, mas eu não faço nenhuma mudança de comportamento. Se eu não fizer essa mudança de comportamento, a gente vai continuar nos mesmos erros. A gente precisa ter, é a parte filosófica da doutrina espírita. A gente precisa fazer uma transformação moral para que o tratamento ele surta efeito, para que a gente possa receber esse atendimento. E muitas vezes, por exemplo, no caso de obsessões, né, somos nós que estamos observando os nossos irmãos, não são eles que nos observam. Por quê? Se a gente toma atitudes equivocadas, eu não digo erradas, mas equivocadas, que muitas vezes somos equivocados, fazemos coisas que a gente acha que está certo e não está. Então, muitas vezes, quando a gente toma essas atitudes equivocadas, somos nós que atraímos para perto da gente aqueles espíritos. Então, se a gente muda do comportamento, se a gente tem uma transformação moral, com certeza o resultado do nosso tratamento espiritual ele vai ter melhores resultados. Eu vou deixar só esse tempinho para o nosso irmão falar um pouco dos trabalhos da casa e fazer a prece final. Espero ter conseguido passar um pouco da mensagem, né, que a felicidade não é deste mundo, porque a gente precisa passar por essas dificuldades para que no plano espiritual a gente tenha de fato a verdadeira felicidade. Então, na noite de hoje, a gente possa voltar para casa um pouco mais iluminado, né, levando essa centelha, né, de luz, essa centelha aqui do centelha divina para casa, para aqueles que ficaram em casa, para que eles também possam ser iluminados por essa luz e por essa paz que a gente sente nessa casa. Então, uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe e nos fortaleça hoje e sempre. Agradecemos ao nosso irmão Carlos Souza pela contribuição, pela reflexão, e em especial, acho que ia de praxe a gente fazer um breve comentário sobre a palestra. Para aqueles que conhecem um pouco a doutrina espírita, foi uma grande contribuição, né? De uma forma de já abre apetite, assim, né? Para se aprofundar mais sobre a doutrina. Eu concordo bem, né, didaticamente bem colocado, a questão da parte filosófica e religiosa. Né? Só, digamos assim, para ratificar, quando se fala em muitos, existe uma interpretação, às vezes, dúbia em relação à questão da filosofia espírita ou religião espírita. Ora, de praxe, as religiões em si,
si, elas têm dogmas. Né? Você vê, por exemplo, a Igreja Católica tem um momento lá da consagração, que é muito respeitoso, é claro, né? Se acredita na questão da presença de Jesus ali no cálice, né? No vinho, na hóstia sagrada. Isso é uma questão de fé e merece todo o nosso respeito. A filosofia espírita justamente difere por isso, que não se prende a dogmas. Por exemplo, em outras situações, você não vai ver crucifixos, quadros, né? Alguns até usam, por exemplo, algumas casas têm lá uma foto do Chico Xavier, de outros, do próprio Kardec, e isso também é uma questão meramente ilustrativa. Não existe tipo adoração nessas questões, né? Nem se enfatiza esses dogmas. Então, por isso que é uma filosofia de caráter hoje muito religioso, que está preocupado com a questão da alma, né? Da imortalidade da alma. E uma coisa importante, apenas para ratificar também, você colocou muito bem no início, Carlos, quando fala que muitas vezes pode parecer paradoxal, quando Jesus fala que a felicidade desse mundo, mas Jesus nos lembra, uma das primeiras palavras deles eu vim para que todos tenham vida e vida plenamente. E outras palavras é felicidade. Né? Então é possível, mesmo estando, e nós estamos ainda, né, já no fim, como se fala do mundo de provas e expiações, mas é possível ser feliz. A questão é o nosso conceito, o que significa ser feliz. Né? Então a prática do bem, isso é o exercício de felicidade. A irmandade, a caridade, o perdão, a solidariedade, o amor ao próximo, a si mesmo, ao próximo. Isso é um motivo de felicidade. A harmonia dos lares. Isso é exemplo, claro, concreto, objetivo de felicidade. E depende muito de como fazemos. Nós muitas vezes fazemos tempestade incontável, complicamos a vida. E às vezes, se justamente traz essa fé associada que a filosofia do Espírito coloca, a gente começa a compreender e ver o mundo de outra forma, com outro olhar. Até hoje, em outras palestras, ressignificando aquilo que nos magoou, que nos feriu, passa a ter uma outra conotação. E Jesus lembra em outra passagem: coragem, eu venci a vida. Então, apesar das dificuldades, não é à toa que as religiões em si, e aqui é mais uma contribuição da filosofia, trazer um espaço de oração, de cuidado também, buscar o espiritual, cuidar de vidas, cuidado físico e do espiritual. Né? E, obviamente, se saúde mental, é muito bem, saúde física, saúde mental, saúde espiritual. Isso aqui nos garante uma melhor qualidade de vida. E é uma questão de opção. Tem um filósofo interessante que ele diz assim: nós podemos escolher na vida e temos escolhas. Uma é ser feliz, a outra é viver se lamentando. Lamentavelmente, muitas pessoas procuram se lamentar. Se a gente traz essa afirmação assinada que acaba colocou aqui muito bem, em relação à questão da vida e da morte. Ora, um processo que vai acontecer com todos nós, o desencarne. O próprio Jesus passou por isso. Então nós temos consciência disso. E aí a filosofia vem reforçar a questão da imortalidade da alma. Por isso as reencarnações sucessórias. Ela lembrou aqui, nós já tivemos outras anteriores, estamos no atual e poderemos ter, dependendo evidentemente do nosso quadro evolutivo diante de Deus, diante da espiritualidade, como nos colocamos, até onde evoluímos. Então, que possamos aproveitar essa contribuição da nossa irmã para refletir, para aprofundar. A filosofia espírita não está preocupada em arregimentar grande número de pessoas. Respeita sempre, assim como Jesus, a escolha, o livre arbítrio. E é mais uma opção. Aqueles que têm uma religião determinada, continuem, desde que esteja na série, como ela lembrou muito bem, também que a gente possa refazer
nossa história, mudar nossas atitudes. O apóstolo Paulo, em uma das frases, lembra: cessem as palavras, falem as obras. Minhas atitudes, elas são, na verdade, uma demonstração de fé, de coragem, de mudança. E é possível. Deus nos prontifica a mudar de vida. Então, possamos fazer ao longo aí do final dessa semana, ao longo da próxima semana, reflexão, aproveitando a contribuição da nossa irmã. Procure ler. Hoje nós temos aí, por exemplo, no YouTube, você pode ver várias palestras de vários palestrantes espíritas, outros também que não são espíritas, mas também tem uma contribuição muito significativa para o aspecto espiritual, né? A questão da autoestima, valorização da vida. Bom, fica aqui o nosso agradecimento, a atenção de todos. O hospital continua nos tratamentos. Lembramos que os atendimentos do hospital espiritual acontecem todas as quintas, né? E aos domingos, e geralmente, como o Carlos também lembrou, este domingo agora, nós teremos, a partir das 8 horas da manhã, a residência do hospital espiritual. Também lembrou do estudo do livro dos Espíritos, né? Às quartas-feiras, palestras sempre às quintas-feiras. A campanha do domingo acontece de sábado por mês. Esse último agora ia acontecer, mas em função das chuvas não aconteceu. Em breve será divulgado novamente no Instagram da casa, onde será o próximo dia será acompanhado. E aqueles que assim desejarem podem também trazer para casa, né, um quilo de alimento oferecido. E aqui se recebe. As doações são feitas com todos aqueles que já são cadastrados pela casa, que são acompanhados já ao longo de toda a história, toda a trajetória da casa, a centelha de mim. Bom, então, para que todos os informes, nós, mais uma vez, um convite a reforçar, como falou, eu gosto de insistir nisso. Todos aqueles que estão aqui presentes e aqueles que nos acompanham, que hoje não vieram, mas que se prontificaram e desejarem ser trabalhadores voluntários da casa, serão muito bem-vindos. Não é mesmo que você só possa vir nas quintas-feiras, outros só possam vir ao domingo, não tem problema, será muito bem-vindo. E podem ter certeza que vão sentir-se muito bem, vale a pena. E nós, todos nós, que somos trabalhadores aqui da casa, antes de tudo, nós somos também pacientes da casa, né? Além de trabalhadores voluntários. Então, todos estão convidados, sintam-se todos convidados. Lembre-se que, de alguma forma, sempre vai poder contribuir. Ok? Fica registrado aqui, esse lembrete. Então, traga para si, viu? Então, quero ajudar, eu quero contribuir. Não fique inimigo. Procure qualquer um dos trabalhadores, vocês identificam aqui com essas camisas e serão bem-vindos. Bom, nesse momento vamos à nossa oração final e eu gostaria de convidar aqueles que assim desejarem, podem fechar os olhos, outros podem ficar da forma que acharem conveniente. Senhor nosso Deus, em nome do vosso Filho, nosso Mestre Jesus, aos mentores e benfeitores desta casa espiritual, agradecemos pela oportunidade de mais um trabalho de atendimento espiritual, de mensagem espiritual através das palestras, dos passes, todo o cuidado espiritual que esta casa oferece, que possam ser extensidos aos nossos familiares que ficaram em nossas casas, em nossos lares, que sejam igualmente abençoados. Agradecemos também por estarmos perseverando na nossa luta, apesar das dificuldades, mas temos o consolo espiritual e a força divina para mantermos a nossa luta sem violência, com a certeza de que somos amparados pela espiritualidade. Que Deus possa abençoar.
esses